Oi, professora, Matheus. Vou falar agora um pouco sobre a minha leitura, né? Eu estou aqui com o meu livro eletrônico. Eu fiz umas anotações, eu vou lendo as coisas que eu marquei e vou comentar depois. Então, deixa eu ler aqui. Conforme os costumes considerados corretos, a ética pode ser o estudo das ações ou dos costumes e pode ser a própria realização de um tipo de comportamento. Então, o que eu entendo aqui? Que a ética, ela é relativa, né? Perante a visão do ser humano. O que é correto para alguns pode ser considerado errado para os outros, né? E aqui nessa parte do texto ela fala assim, especificamente ética, que parece ser absolutamente fundamental, os costumes mudam, e o que ontem era considerado errado, hoje pode ser considerado aceito. Então o texto aqui ele faz a comparação que eu falei, que a ética ela se dá mais ou menos em relação aos costumes, né? Como a gente sabe, os costumes eles mudam. Então o texto ele faz uma associação com a ética e os costumes. E aí no início aqui ele fica se questionando se a ética seria só relacionada aos costumes. E aqui ele fala, a ética não seria então uma simples listagem de convenções sociais provisórias? Interrogação. Fala sobre o estudo de algumas civilizações antigas em relação à ética. Deixa eu ler aqui. Quanto às grandes teorizações, há documentos importantíssimos, pelo menos desde os gregos antigos, há uns 2.500 anos. Mas é importante então lembrar que as grandes teorias éticas gregas também traziam a marca do tipo de organização social daquela sociedade. Então aqui ele fala, né, que os gregos eles já estudavam a ética, só que eles traziam essa questão cultural, essa questão de costumes também. Agora falando um pouco sobre Kant, Kant achava que a igualdade entre os homens era fundamental para o desenvolvimento de uma ética universal. Então ele falava que os homens deveriam ser iguais para que existisse uma ética. Agora eu vou ler um pouco sobre Sócrates e uma coisa que aconteceu com ele. Sócrates foi condenado a beber veneno. A acusação era de que ele seduzia a juventude, não honrava os deuses da cidade e desprezava as leis de Apolis. Depois de 2 milênios, ainda não sabemos se sua condenação foi justa, pois Sócrates obedecia às leis, mas a questionava em seus diálogos, procurando fundamentar racionalmente a sua validade. Ele ousava, portanto, perguntar se estas leis eram justas, e mesmo que chegasse a uma conclusão positiva, o conservadorismo grego não podia suportar esse tipo de questionamento, pois as leis existiam para serem obedecidas e não para serem justificadas. Aí, um pouco mais tarde, Sócrates foi chamado por muitos de o fundador da moral, porque a sua ética não se baseava simplesmente nos costumes do povo e dos ancestrais, assim como nas leis exteriores, mas sim na convicção pessoal. Então Sócrates ele não julgava a ética pelos costumes, mas sim então Sócrates ele não julgava a ética pelos costumes de uma sociedade, mas sim pela convicção pessoal. Agora eu vou ler um parágrafo aqui sobre a ética e a religião. A religião trouxe, sem dúvida alguma, um grande processo moral à humanidade. A meta da vida moral foi colocada mais alto, numa santidade, sinônimo de amor perfeito, e que deveria ser buscada, mesmo que fosse inatingível. Mas não se vai negar também que o fanatismo religioso ajudaram a obscurecer muitas das vezes a mensagem ética profunda da liberdade, do amor, da fraternidade universal. Então aqui ele fala que a religião trouxe um sentido bom para a ética moral, né? Falando sobre o amor perfeito, que a gente devia buscar o amor mesmo ele sendo inalcançável, mas também ele fala aqui de uma parte escura, que é mais relacionado a o fanatismo religioso, né? Que é justamente ao contrário, que ele é um fanatismo religioso que reprime os outros costumes, se não for igual ao seu, vamos dizer assim, né? Que hoje a gente vê muito. Agora eu vou falar um pouco sobre os ideais éticos. Para os gregos, o ideal ético estava na busca teórica e prática da ideia do bem, ou estava na felicidade, entendida como uma vida bem ordenada ou uma vida virtuosa. Então, o ideal ético para os gregos era que você tenha uma vida feliz, uma vida tranquila. E aqui uma coisa interessante é que os cristãos eles meio que pegaram esse ideal, né, ético dos gregos. Fala aqui, ó. Essa ideologia foi adotada pelos teólogos cristãos, no seguinte sentido: viver de acordo com a natureza seria o mesmo que viver de acordo com as leis que Deus nos deu, através da natureza. E aqui ele fala meio que a modificação do ideal de... Modificação não, é a evolução, vamos dizer assim, do ideal de ética. Ele fala aqui, com o Renascimento e o Iluminismo, ou seja, a proximidade entre o século XV e o século XVIII, a burguesia que começava a crescer e impor-se em busca de hegemonia, acentuou outros aspectos da ética. O ideal seria viver de acordo com a própria liberdade pessoal. E em termos sociais, o grande lema foi o dos franceses, liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele fala aqui, né, que no Renascimento, o ideal de ética era mais de uma liberdade pessoal. Vou ler um trecho aqui mais relacionado à atualidade. A reflexão ética social do século XX trouxe, além disso, uma outra observação importante na massificação atual. A maioria hoje, talvez, já não se comporte mais eticamente, pois não vive em moral.
mas amoralmente. Os meios de comunicação de massa, as ideologias, os aparatos econômicos e do Estado já não permitam mais a existência dos sujeitos livres, de cidadãos conscientes e participantes, de consciências com capacidade julgadora. Seria o fim do indivíduo? Então aqui ele faz mais ou menos uma crítica, né, ao capitalismo, e mais ou menos os dias de hoje, que as pessoas, eu acho que elas estão muito individualistas, e com o meio de tecnologia elas não conseguem ter mais uma opinião própria, ou seja, elas estão ficando menos inteligentes. Agora eu vou falar sobre o capítulo de liberdade. Quando a gente fala de liberdade, a gente também tem que falar sobre responsabilidade, né? Quando a gente tem muita liberdade, a gente também tem que ter muita responsabilidade. E algumas doutrinas éticas, elas meio que isentavam a liberdade da responsabilidade. Como? Ela fala aqui, se alguém afirmar que o determinismo é total, então não há mais ética, pois a ética se refere às ações humanas. E se elas são totalmente determinadas de fora para dentro, não há espaço para a liberdade. Há muitas formas de determinismo. Por exemplo, o fatalismo. Tudo que acontece tinha que acontecer. Então aqui é mais uma justificação de que eles meio que tiram eles ficam isentos da responsabilidade. Por exemplo, você fez uma coisa de errada, mas isso era para acontecer. E ainda falando sobre a liberdade, Marx fala o seguinte, que acreditava numa liberdade humana, a menos com poder libertador. Ao descrever situações nas quais o capital, este deus da sociedade moderna, dominaria totalmente o homem trabalhador, denunciava uma situação de escravidão total, onde o homem realmente não teria mais liberdade. Então, acho que aqui ele fala também, ele faz uma crítica, né, ao capitalismo, sobre o trabalho e a exploração, e que o ser humano ele fica refém do trabalho dele, e ele acaba não tendo mais uma liberdade, sendo explorado. Agora eu vou ler um pouco sobre um pensamento de Hegel. Eu acho que eu entendi, eu não sei muito bem, professora, vamos lá. É uma liberdade que se dá existência concreta, aparece como um Estado, que seria a realização da liberdade de todos, concretizada em instituições sociais e políticas. Então eu acho que Hegel ele fala mais ou menos que a liberdade, ele faz uma associação da liberdade com a democracia, em relação às instituições políticas e sociais. Só que mais abaixo no texto, ele é criticado. E aqui fala a crítica. O Estado seria de fato um instrumento a mais de poder para uma das classes, em conflito na sociedade burguesa. Não seria o universo harmônico, mas o particular dominador. Seria um instrumento conquistado por uma classe. Então essa crítica ela faz justamente, ele fala mal, vamos dizer assim, do Estado, né? Que o Estado ele seria dominado por uma única classe, que talvez seria a burguesia. Eu acho que é assim o meu entendimento. Vamos lá. E agora eu vou falar um pouco sobre a ética nos dias de hoje, mais relacionada ao feminismo, no texto. O feminismo, ou a luta pela libertação da mulher, traz em si exigências éticas que até agora ainda não encontraram talvez as formulações adequadas, justas e fortes. A libertação da mulher com a libertação de todos os grupos oprimidos, e uma exigência ética das mais atuais. E como lembraria Paulo Freire, em seu Pedagogia do Oprimido, a libertação não se dá pela simples troca de papéis. A libertação da mulher liberta igualmente o homem. E o texto traz uma crítica. Como falar da ética num país onde a propriedade e o privilégio tão exclusivo de poucos, e não é um problema ético a própria falta de trabalho, o desemprego, para não falar das formas escravizadoras do trabalho, com salários de fome, nem da dificuldade de uma alta realização do trabalho, quando a maioria não recebe as condições mínimas de preparação a ele. E depois não encontram no sistema capitalista as mínimas oportunidades para um trabalho criativo e gratificante. Num país de analfabetos, falar de ética é sempre pensar em revolucionar toda a situação vigente. Então aqui ele fala mais uma vez, né, que o Brasil é um país de muitos privilégios e geralmente essas pessoas que elas se pagam de moralistas e que honram a ética são as pessoas que são mais privilegiadas, né, as pessoas mais ricas. Enquanto as pessoas mais ricas julgam as mais pobres, deduzindo que elas não têm ética. E já no final do texto ele faz uma crítica à massificação. Ele fala aqui, a massificação se refere às formas de relações sociais, onde o indivíduo se perde e se desvaloriza. Nas fábricas, nas praças, diante do demagogo ou sentados em uma casa ante um aparelho de televisão durante horas a fio, os homens de hoje vão se reduzindo cada vez mais às funções simplesmente passivas, vão desaprendendo a arte de falar e de se expressar, vão perdendo sua voz e sua vez. Então aqui ele fala mais uma vez que esses meios de comunicação, né, do meio capitalista, eles fazem com que esses cidadãos eles percam meio a sua lógica de raciocínio e crítica. Bom, professor, então foi esse o meu entendimento sobre o livro, né? Eu achei o livro um pouco complexo, mas eu consegui entender algumas partes. Então é isso. Beijo, professor.